Jogo de Cintura. Olá! Está sentindo que tem alguma coisa diferente? Está vendo alguma coisa diferente aqui? Não, eu sou a Fabiana, só que um pouco modificada. Estou aqui fazendo esse chamamento para que você nos acompanhe aqui no Jogo de Cintura. Você que está conosco todos os dias, que faz com que esse programa seja esse programa de sucesso. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Hoje eu tomei o lugar da Fabiana só para a gente conversar um pouco sobre novos projetos. Estamos aqui, eu, Débora Evangelista, ninguém menos e ninguém mais que Daniela Minello. Olá! E Núbia Ramos. Na técnica, o nosso sempre Fernandinho. E fazendo com que a gente possa estar aqui todos os dias. Inana, seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo sempre para você. E Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. E hoje nós temos um projeto. Na verdade, né, meninas? Vamos colocar um projeto em andamento. A gente sempre vê nas escolas, e agora a gente está em época de férias de inverno, e tem as colônias de férias. Mas, e uma colônia de férias para nós, que somos mamães? Será que não daria a pé? Será que a gente não teria muita mãezinha querendo ir para uma colônia de férias com a gente? Pois é, a partir da inteligência artificial que nós estamos vivendo, não sei se eu te chamo de Fabiana ou de... Pode escolher! Eu tô ficando confusa, tu é a Fabiana ou... Pode escolher, não tem problema, eu atendo. Fabi Borá, então, Isso. ou Deboriana. Deboriana. Aí, ó, pode falar. Gurias, que interessante, é difícil a gente ficar sugerindo um monte de pauta, né? E uma das coisas que eu começo a perceber na movimentação dos grupos de WhatsApp, agora nessa época do ano, é o desespero das mães, o que a gente vai fazer com os filhos? E aí, esses dias, eu, muito sarcástica, eu segurei o teclado do meu celular para escrever, mas o que vamos fazer com as mães, né? Porque a gente pensa só nos filhos, né? Colônia de férias. E nós precisamos de férias também de filhos. Nós precisamos de férias da casa. E a ideia de trazer não é só pelo viés da brincadeira, não, gurias, a sugestão do Colônia de Férias para Mães. Na verdade, eu colocaria como colônia de férias, porque eu me sinto... Tu não gosta muito de ir pra fora, né, Débora? Não tenho muito essa vivência. Não tenho muita vivência. Mas eu e nossa Núbia, coleguinha, a gente é praticamente uma colônia de férias. A gente só é uma colônia sem férias. E aí, se não tem férias, a gente gostaria de reivindicar esse espaço, porque a gente pensa muito só nas crianças, né? E uma das coisas que a gente aprende quando faz terapia é pensar na gente. Como é que a gente vai priorizar somente os filhos se a gente não se prioriza? Como é que a gente vai dar atenção para eles e pensar tudo nos filhos, né? A gente pensa nos filhos. Porque as férias de julho tem que ser nos filhos. Porque as férias do final do ano tem que ser nos filhos. Mas e o momento que a gente tem para simplesmente assim, ó, deletar? Eu falo para vocês que eu, pela primeira vez na vida, tive a oportunidade de ter férias de filhos, que eu acho que é muito importante. Eu só vi isso e comprovei quando eu me divorciei. E aí eu fui obrigada a dividir o espaço e tempo com os meus filhos. E no início, para mim, foi horrível, porque parecia que era colado, parecia que eram colados em mim. Só que quando eu comecei a aceitar aquilo como sendo algo que favoreceria a mim, Daniela, eu recuperar quem é essa Daniela, eu enxerguei isso como um presente na minha vida. E aí eu desejo isso para toda e qualquer mãe, para toda e qualquer família que possam ter esse tempo sozinhos, tanto a mulher, tanto o homem. Então, a colônia de férias para mães é também colônia de férias só para homens. Esses momentos que a gente se permite viajar, ou vai ali para fora, ou sai com as tuas amigas. Confesso para vocês que eu só fiz isso depois de separada, gurias. Nós marcamos uma viagem, mas eu ainda estava casada. Mas hoje eu mudaria essa forma de pensar, caso eu viesse a ter um relacionamento assim, de aproximação com alguém morando no mesmo lar. Nós nos permitimos ir para a Rivera, gurias. Assim, ó, numa sexta-feira e voltamos no sábado. Claro que a gente foi lá para sair à noite, para jantar, para tomar uma boa espumante. Algumas foram para comprar algumas coisas. Mas o quão importante foi aquilo nas nossas vidas e o quanto reverberou
Isso já faz 5 anos. E o quanto a gente deseja ir de novo, só que daí a gente acaba protelando, etc e tal. Mas é justamente por esse viés que a gente precisa ter esses momentos também. E aí a gente vê geralmente assim, o homem que vai numa pescaria, o homem que viaja para assistir um jogo de futebol. E a mulher? E as mães? Núbia. Ó, Eu já não ia chamar de colônia de férias, eu ia dizer spa. Eu também gostei. Eu gosto de nome chique, se é pra gente sair, a gente vai se ai, mas esparramar. olha que chique ser Eu chamada também. de colônia de férias. É. Ai, gente, olha, colônia de eu férias. tenho uma experiência, né? Porque assim, eu moro pra fora, né? Pois é, tu pode nos proporcionar uma isso. colônia. Então, nós podemos fazer. Olha, Colônia de férias. uma coisa que eu já queria sair fora, né? Vamos lá, colônia. Então, o que acontece? Mora pra fora, tia Núbia, né? Então, a tia Núbia recebe todo mundo. Aí Mas chega não na sai, colônia, Ah, dificilmente. Na verdade, eu passei por um processo semelhante ao teu, assim, de rompimento. E pra mim, era muito difícil esse desapego com a filha. Sempre aqui, a Chaquinha, né? Sempre embaixo do braço, sempre aqui, sempre aqui. Na asa. Sempre, né? Na asa. E eu me sentia culpada quando eu fazia algo. Ai, minha filha não vai estar, né, participando. Ai, eu vou viajar. Como é que eu vou deixar ela? Então, eu tinha esse sentimento de culpa. exato. De eu estar aproveitando e de não proporcionar a ela a isso, né? E aí, eu acabava me travando Não se permitir. e não me permitindo de viver as coisas. Para vocês terem uma noção, a primeira experiência que eu tive foi recentemente, início desse ano, que eu disse para ela, Sofia, vamos fazer uma viagem, eu e tu? Primeira vez, gurias, que eu peguei a estrada sozinha. Sabe, que um belo dia assim, não, eu preciso tirar férias. Eu preciso tirar férias. Aí comecei, daí eu sou uma pessoa que eu preciso organizar tudo, né, pra poder sair. Aí eu disse, não, a gente vai em tal praia que eu já conheço, nós vamos ficar em tal pousada que eu conheço, que é amigo nosso. Já sei todo o roteiro, vamos. Tá, mas ela foi junto. Foi! Tá. Aí eu disse pra ela, assim, como ela é adolescente, né, tu sabe que precisava levar uma coleguinha junto, né. Aí ela convidou a prima pra ir. E aí, fui lá, falei com a minha amiga e tal, e eu disse, aí, tu libera, né, olha, é a primeira vez que eu vou sair, mas eu vou devagarinho, tudo certo. Eu ia sair daqui assim, né, mas apertando, né, rezando, Pai Nosso, Ave Maria, fiz todo o roteiro, tudo. Nós fomos pra Santa Catarina, cheguei em Osório ali, peguei uma chuva, E o movimento, dependendo do horário. Gente, eu suava, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí ficamos lá uma semana. Depois o Giovanni chegou lá, pegou elas e subiu pra Floripa e eu desci sozinha. Outra experiência, né? Com certeza. Mulher sozinha na estrada. Gente, libertador. Depois que eu tive essa ação, né? Porque tu só fica assim planejando, programando. Não vou e aquele dia não, eu vou. É o sentimento da culpa. Mas que a aí gente é que tem, tá. né, Luiz? Eu, por exemplo, eu tenho 3 crianças. Gente, desculpa. Não são 3 crianças. O mais velho tem 21. O do meio tem 17. E o bebê tem 14. Então não são mais tem crianças. mais criança, amiga. Mas eu não consegui, posso dizer pra vocês, confesso eu não sei sair que não seja a trabalho longe deles. Eu não sei. Essa colônia de férias, o spa de férias, eu até nem sei se eu acho legal a ideia, eu não sei se eu me permitiria ir. Porque todas as vezes que eu viajei depois que eles nasceram, foi sempre a trabalho ou com eles. Até já fiquei assim, há uma semana fora, fui para São Paulo, fui para Brasília, já fui em alguns lugares assim, mas é porque era o trabalho, eu precisava ir, não tinha como não ir. Agora, dizer que eu tenha pego um dia e dito assim, ó, vou fazer um passeio, vou fazer uma coisa... Com amigas ou só eu, ou mesmo assim, eu, por exemplo, vou lá na mãe, mesmo que seja na família, né? Sim, mas não sozinha. levar eles, nunca aconteceu. Nunca Esse ano, e também a gente acha que a gente não tem o acesso da confirmação dos filhos. Imaginem, eu tenho criança, né? E um adolescente. O Francisco tem 9 e o Pedro está com 12. E este ano eu tive a oportunidade, a minha irmã tem a sogra dela, a dona Eneida, Melo Marcon. Um beijão, dona Eneida, obrigada. Sempre nos recebe muito bem lá em Gramado. Ela mora lá em Gramado. E a minha irmã e o meu cunhado estavam indo.
E tinha um lugar no carro deles. Porque ia também a minha sobrinha com o namorado dela, ou seja, ia só mais uma pessoa. E a minha irmã disse assim, era período de férias, fevereiro. E aí a minha irmã disse assim, Dani, tu quer ir com a gente para Gramado, só que não dá para convidar os guris dessa vez. E eu ainda tinha o carro, só que eu estava numa época de contenção de despesas. Eu disse, tá, mas e como que acontece isso? Eu tenho que entrar com algum gasto, alguma coisa? Preocupação, né? E ela disse, não, tu é nossa convidada, só que tem que ver se os guris não vão ficar sentidos. Eu disse, não, deixa comigo. E aquilo eu protelando, eu disse, cheguei um dia e disse, Pedro e Francisco, a mamãe sempre viaja com vocês, e eu já fiz umas 5 viagens de ir pra praia, de ir pra Gramado, coisas assim, ó, muito bem, pontualmente, vai e volta, mas muito bem organizado, muito bem estruturado pelo viés também dos gastos. Mas já tive a oportunidade de viajar só com eles, e é maravilhoso. Viajar só com os filhos também. E aí eu disse assim, vocês se importariam que a mamãe fosse e ficasse de sexta a domingo? Mas é que vocês não vão porque não tem como ir, senão a mamãe não vai, não tem problema. E eles falaram assim, vai mamãe. Vai, mamãe. Vai, tu faz tudo por nós. A gente vai ficar bem. Ai, que Meu amor! Deus! Eu não sabia se eu ficava triste, né? Porque eu queria que eles dissessem, não vai. E pra mim aquilo foi libertador. E aí eu percebi o quanto eles também percebem que é importante que a gente fique bem. Porque em nenhum momento eu me coloquei assim, olha, a mamãe vai sem vocês. Eu disse, eu acho que é importante, a mamãe só vai ficar lá, não vou fazer nenhum passeio. Se fizer, vai ser passeio de adulto. Porque geralmente a gente vai pra lá e só vai em parque Floribal, essas coisinhas, casa do Papai Noel. E eles acharam assim, vai. E numa boa. Não me ligaram, eu mandei fotos de lá. E eu vi o quão é importante, gurias. O quão é libertador. Porque muitas pessoas usam a sua liberdade para a libertinagem, né? Estando no mesmo lar. Mas não precisa disso. A gente pode ter um combinado porque é saudável, é salubre a gente se permitir um fim de semana, a gente ficar um pouco fora dessa rotina. Mas, gurias, agora tu falaste, Dani, uma coisa bem importante que é a liberdade. E quando a gente tem liberdade, a gente também dá liberdade para as crianças. A gente vai fazer o intervalinho e a gente já volta pegando esse ganchinho aí. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade.
Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Mas, Dani, pensa bem. Tá gravando? Já tá gravando, estamos no ar. Mas não aquela palavra que eu falei, né? Estamos no ar. Não, mas assim, ó, uma coisa que eu acho importante é que eu, Deborah, me achei, durante muito tempo, dependente da minha mãe. Mas assim, ó, não é o dependente emocional da minha mãe. E será que, se a minha mãe tivesse tido a oportunidade de viver coisas solos depois que eu nasci, essa interdependência minha com ela não poderia ser estruturado de forma diferente? Ou eu que não saio, tá? Eu não saio com os meus filhos, sem os meus filhos, sempre com eles. No momento que eles me veem saindo sozinha, viajando, curtindo, não sei o quê, será que eu também não propicio eles liberdade para que o façam sem sentir aquela coisa assim, eu vou, mas eu tenho que levar a mãe. Eu vou em tal lugar, mas a mãe não sei o quê. Que era a dependência da minha mãe. Eu até viajava, eu até ia, mas sempre pensando como a minha mãe iria ficar. Então, no momento que eu consigo ir tranquila, fazer programas meus, eu também libero os meus filhos para que façam os programas deles sem estar pensando na belezinha da mãe que está esperando em casa, acordada muitas vezes, até altas horas, até o filhinho chegar. Será que esse cuidado tão grande que a gente tem como mãe não acaba sendo pesado para eles também? Esse exemplo que tu traz, Deborah, é assim, ó, é fato. É muito próxima à semelhança da história que eu tive com a minha mãe. Eu, por ser a mais nova, a minha mãe simplesmente grudou em mim de um jeito, não que ela proibisse, mas eu me sentia culpada e eu não conseguia viajar. Eu tinha 14 anos, gurias, eu lembro. Eu tinha 12 anos. De 12 a 14 ali eu tive várias oportunidades, porque eu tinha uma vizinha, a Graziela. Beijo, Graziela Poleto. Que os pais dela me convidavam para ir para a praia, para eu fazer companhia, porque a gente era grande. A gente era muito amigas de rua, amigas de brincar na rua. E eu lembro que eu já tinha até colocado a bicicleta dentro da caminhonete deles, a minha Calói Poti, para eu brincar com ela na praia, que ela ainda não tinha o José Luiz, que era o irmãozinho dela. E eu lembro que de noite me bateu um remorso e eu chorava compulsivamente, porque eu pensava, eu não posso fazer isso com a minha mãe. Exato. E aí eu percebo que eu fiz essa mudança comportamental quando eu comecei a viajar para palestras, que era o que eu me permitia, com os meus filhos menores, que daí o pai deles dava conta. Eu viajava para Alegria, fiquei 3 dias para dar 3 palestras lá, participar de um seminário. Foi a primeira vez que eu me afastei, mas eu saí culpadíssima. Fazia chamadas em vídeo, não sei o quê, e eles choravam dizendo que estavam com saudade. E aí eu fiquei naquela posição assim, ó, de estar preocupada no meu trabalho e não me permitia mais isso. E quando eu comecei a ter esses rompantes comportamentais, tipo, fui para Rivera, comecei a ter esse movimento, o meu filho mais velho, ano passado, chegou para mim e disse assim, mamãe, eu vou competir pela escola, na PUC de Porto Alegre, com a robótica do Colégio Marista. Eu disse, como assim? Vai num dia e volta no outro, né? Eu vou contigo. E ele, não, a gente vai posar num hotel lá e eu vou sozinho. Eu, como assim? Da onde? Como assim? E eu disse assim, não, tu tem que chorar. Ou seja, eu esperava dele um comportamento que já vinha da minha mãe comigo, que foi sem culpa, não é um julgamento, mas eu percebi. E eu estava fazendo isso, só que quando eu rompo essas barreiras e mostro para eles que eu posso viajar sozinha, qual é a minha surpresa? O meu filho simplesmente, a primeira vez que ele viaja para competir, que teria uma carga emotiva muito forte e comportamental, ele só me comunica que ele ia viajar sozinho. E viajou sozinho, posou. Foi responsável por ele, junto com os professores, com os colegas. E depois, no mesmo ano, ele vai pro Maristão para jogar basquete, para não sei o quê. Ou seja, é exemplo. Liberou. É exemplo. Então, aquilo que a gente vem... que eu era muito apegada à minha mãe, eu consegui quebrar esse ciclo com os meus filhos. Eles já projetam, se a minha mãe viaja sozinha, eu também vou pelo colégio, é o meu momento. E isso é muito bonito, esse movimento. E a noção, né, Núbia? Esse é o meu momento. A gente permitir que as crianças tenham os momentos delas e que a gente possa ter os nossos. Como eu disse pra vocês, eu só a trabalho.
Mas sempre é tempo, gurias. Essa história do colônia de férias, que agora eu tô confundindo com colônia de férias. Não tá confundindo, tu quer falar mesmo. Eu adoro a colônia de Mas férias. assim, ó, Núbia, lá no teu espaço, não daria pra gente fazer, assim, um final de semana Claro que de dá. spa Colônias de de férias. férias? Gente, ó, eu vou vender a minha casa agora aqui, tá? Olha, isso aí, vamos Tem lá, uma vamos por casa gigantesca. Eu tenho 5 suítes, Uhul! Uma é minha. viu? Olha aí, ó. Olha, Fechou, Feito. Tem churrasqueira. Tá, só come Tem carne. uma área maravilhosa. A gente tem música. Feito. Olha Fechou aí. todas. E a gente tem a nós mesmos. Aham, fechou Tem todas. um filme, gurias, que eu não vou lembrar o nome agora, Entre Vinhos e eu acho que eu já comentei aqui com vocês, que são mulheres que se permitem, depois de quase aposentadas, na verdade, elas se permitem viajar sozinhas e daí elas não sabem o que fazem com a liberdade. Elas não perdidas. sabem, elas ficam perdidas. E aí elas ficam numa casa onde elas têm acesso a tudo, só não podia usar o sinal do Wi-Fi. E elas não sabem o que fazer com a liberdade que lhes foi permitida, que elas mesmas conquistaram, elas combinaram. Eram todas casadas, tinham filhos já maiores, umas tinham um pouquinho adolescentes, e elas chegam lá, elas não sabem o que fazer. Ou seja, a gente não sabe mais dar sentido à coisa simples da vida, que é te permitir a tua individualidade. Mas é a Perfeito. primeira coisa Meu que é Deus. tolhido da gente quando a gente se torna mãe. Uhum. Né? Tem mãe assim, ó, tu se torna mãe, agora você tem um companheiro, uma companheira Pro para a resto vida da vida. inteira. Tá louco. Olha o peso que a gente tá colocando na criança. Rabiço? O Tadinho rabichinho. da criança, agora ele vai ser meu companheiro. Sim. Eu lembro que eu fiz isso, eu lembro que eu olhava para eles, bebezinho, companheirinho da mamãe. Ora, por que companheirinho da mamãe? Gente, não, ele vai ter a vida dele. Aí aquela história de tu criar para o mundo. Mas e a gente consegue sair para esse mundo depois que eles... Que aí Exatamente. é a nossa dependência emocional da criança. Muitas vezes a gente foi dependente da nossa mãe E a gente reproduz depois a isso. gente é dependente desses filhos. E aí, hoje em dia, não dá por isso pra que muitos manter. filhos não conseguem sair de casa na fase adulta. Porque tem esse cordão, esse vínculo, né, esse cordão umbilical que não foi cortado, e aí a sua independência está atrelada ao quê? A dependência com o afeto ou materno ou paterno. Tem uma ação que é simples, gurias, em casa, por exemplo. Claro que não é todo mundo que tem a oportunidade de ter um quarto para si, né? Mas vamos falar assim, ó, que teus filhos têm um quarto e tu tem o teu. O acesso ao quarto tem que ser respeitado. Os meus filhos são educados para que eles, antes de entrar, se a porta do meu quarto estiver fechada, eles vão bater. A mesma coisa eu faço com eles. Por quê? Porque eu dou a liberdade para eles usarem o celular, mas eu dou responsabilidade e também tenho a minha. E eu falo assim, ó, vocês têm acesso a todo e qualquer tipo de informação. Façam um bom uso dela. Porque tudo que vocês fizerem que não for legalmente correto, terá consequência para vocês. Então eu não fico... Eles falam assim, mamãe, tu não fica olhando o nosso celular? Eu digo, não, eu confio. Porque eu sei que terá retorno negativo se vocês fizerem um mau uso. Exatamente. E a gente vê no comportamento. Então assim, ó, tu mostra para eles a ferramenta, tu sabe o que pode acontecer de ruim e o que pode acontecer de bom, mas a privacidade deles. E eu vejo assim que às vezes eles baixam assim, e é um vídeo bobo do TikTok. Sim, É alguma mas coisa eles assim, que diz o ficam. nomezinho, e eles fazem assim, ó, com a Ah, mulher. querido. Não dá, tudo bem, eu cheguei num momento que não deveria. Ou seja, eles têm que saber que eles têm aquele momento que é deles. É a mesma coisa em sala de aula. O pai e a mãe não têm o direito de adentrar no espaço chamado sala de aula. Aquele lá compete à professora e aos filhos, a menos que ele seja convidado. Mas aquele espaço é da Mas criança. o tema que a gente propôs, né, colônia de férias para mães, a gente pode perceber que a gente vai fazendo o círculo e vai entrando nessa liberdade da mãe. Então, ir a uma colônia de férias, ir a algum lugar depois de ser mãe, que liberdade eu tenho para fazer isso? Eu me sinto bem ou eu me sinto culpada? Eu sou capaz de tomar decisões, e aí pode ser decisões até mais profundas. Eu sou capaz de tomar uma decisão na minha vida que com certeza vai repercutir nas crianças, mas eu pensando primeiro em mim ou primeiro neles? Porque às vezes a gente que trabalha, por exemplo, com o direito de família, muitas vezes acontece isso. A mãe chega e diz assim, não chega uma esposa que
quer e que precisa dar fim no relacionamento. Chega uma mãe que diz assim, eu queria me separar, mas as crianças são pequenas, ou as crianças isso, ou para as crianças não sei o quê. E aquela decisão do término, que já existe muitas vezes, porque quando se torna para fazer o rompimento, já aconteceu há muito tempo a separação de fato entre o casal. Mas o fato de ser mãe ali, a noção das crianças para aquela decisão acaba pesando e pesando demais. Essa nossa sugestão de colônia, de férias para mães, poderia ajudar bastante nessa compreensão de que nós somos mães e permanecemos e somos mulheres. E somos, primeiramente, indivíduos, né? Se nós estivermos bem, tudo à nossa volta estará bem. E a gente costuma pensar só no coletivo, mas às vezes é preciso a gente olhar para a gente mesmo para conseguir contemplar tudo que está à volta. Exatamente. Nós somos o reflexo, né? E eu vejo assim, quanto é importante o nosso posicionamento. Eu que tenho filha mulher, né? Então, o meu posicionamento perante muitas situações, né? Então, hoje eu vejo que ela é super determinada, né? A Sofia tem 14 anos, em janeiro agora ela vai fazer o intercâmbio. Vai ficar um mês fora. Eu já tô chorando todos os dias. Porque mãe, para. E ela disse assim, não, mas ela me disse, tá mãe, para, né? Chega de cinema, chega de teatro. É só um mês. Porque assim, ó, vou terminar o ensino médio e eu vou fazer a minha universidade lá, não sei aonde, que ela já fez toda a leitura, ela sabe tudo onde é que ela vai, como é que ela vai fazer, como é que ela é. Então, assim, eu já estou me preparando psicologicamente, fisicamente, mentalmente. Acho que é por isso que eu estou em busca de muito autoconhecimento para trazer o equilíbrio, porque realmente, né, a gente vem com aquela crença limitante de estar com os filhos sempre grudado aqui. E aí depois fala, não, a gente cria os filhos pro mundo. E mesmo assim a gente não está preparada para deixar eles ir, né? Deixar. E aí eu digo pra ela assim, minha filha, que eu vou ficar sozinha. Vou ficar sozinha. Olha só o drama. Olha só a responsabilidade. Ai, não. E aí ela tão bem resolvida que ela disse, não, mãe, tu não vai ficar sozinha, porque eu vou e volto. Eu disse, ai, que bom, minha filha, então tá. Tudo resolvido. Porque, claro, a gente tem que dar aquela choradinha, não adianta. Porque ao mesmo tempo que ela é bem determinada, ela é bem decidida, eu também tenho que dizer, né? Ó, o afeto, tá aqui, eu me importo contigo, eu me importo. Exato, sabe? Porque eu percebo que ela tem essa necessidade, sabe? De eu querer estar ali bajulando ela, de se sentir importante, pertencente do meu mundo também. Mas é a dose certa, claro! Mas, meninas, estamos aqui hoje com este programa diferenciado. Inteligência artificial, porque é Fabiana. Vocês acham que é Deborah, mas é Fabiana. Tivemos a felicidade de tentar substituir um pouquinho, assim, eu não digo a altura, mas medianamente, a nossa querida Fabiana. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. As mães aí aproveitem para dar uma pensadinha se uma colônia de férias não seria bem interessante para você no seu contexto, com seus filhos. A gente volta, com certeza. A gente vai aparecer mais por aqui, aí com a Fabiana ao nosso lado. Um grande beijo! Tchau, tchau, gente! Jogo de Cintura.